Vocês têm as suas mãos para cá. Nós estamos com o nosso amado George, a família está aqui, a Paula, os filhos, né? É uma honra, é um prazer recebê-los aqui conosco. George é um irmão, né, que por muitos anos tem me servido ali na EPC, né? Aprove o Senhor direcionar, né, em novas direções, e a cada dia o Senhor tem dado graça, tem crescido, avançado no propósito do ministério. E hoje estar aqui para ministrar a palavra. Pela manhã teve um momento maravilhoso de adoração. Certamente nessa noite o Senhor vai falar profundamente aos nossos corações. Quem está disponível para receber mais de Deus e da glória a Deus? Estende suas mãos para cá. Vamos orar pela vida do ministério do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos pela vida do teu filho nessa noite. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa fluir através da vida do teu filho. E tudo aquilo, Senhor, que o Senhor ministrou ao coração dele, Senhor, no lugar secreto, que ele possa ser direcionado, Senhor, a liberar tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem revelado ao coração dele, Senhor, para que as nossas vidas possam ser impactadas e transformadas pelo poder da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhar esse texto, essa imagem. E Deus falou muito forte no meu coração que por muitas vezes nós não estamos vivendo o contexto pelo qual a palavra foi lançada, nós não fazemos causa, nós não sentimos o peso, nós não vivemos a responsabilidade. Eu estava no meu lugar e Deus falava: honre aqueles que vieram antes de você. Porque não é só ler, não é só expor o conhecimento, é honrar os santos homens de Deus que entregaram suas vidas para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Quando eu vejo a palavra liberada, a instrução para a igreja em Éfeso sobre convergir, eu entendo o peso de homens e mulheres de Deus que estavam num contexto difícil de suas vidas. E um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, levantado pelo Senhor, estava ali disponível a fortalecer aqueles irmãos que outrora estavam juntos, naquele momento pelo qual ele escreveu a carta já não estavam mais. Muitas vezes, irmãos, a gente lê alguns textos e não tem o peso devido porque nós vivemos em um contexto diferente. Eu estava no meu lugar e Deus falou para mim: honre aqueles que vieram antes de você. Viva a vida que Deus te proporcionou, honrando a semente e o sangue daqueles que vieram antes de você. Porque se hoje nós temos uma vida que temos liberdade, acesso, como fazer, temos nossas Bíblias nas mãos, não somos perseguidos, não somos oprimidos, nós passamos uma vez ou outra algumas tribulações, mas nós devemos honrar a vida daqueles que entregaram suas vidas para que hoje nós tivéssemos a liberdade que nós temos. Quando a gente pega um tema desse como convergir, é um ensino, uma instrução, um fortalecimento espiritual para um contexto pelo qual os irmãos estavam passando. E eu quero nessa noite compartilhar a profundidade daquilo que estava acontecendo, para que nós sejamos encharcados, sejamos envolvidos, sejamos constrangidos pelo Espírito, pelo amor de Deus, e que a gente tome uma decisão de
que o Senhor tem gerado na sua vida, porque muitos ainda esperam a manifestação dos filhos de Deus, e eu creio que aqui é uma geração que está sendo fortalecida, porque o que é importante, irmãos, o que a gente vive aqui, essa graça, essa unção, é como se nós estivéssemos em um quartel-general. Aproveite, seja fortalecido por Deus, porque quando você sair para aquelas portas, você vai ver, começar a ver novamente a realidade, e o maior desafio é nos mantermos firmes diante daquilo que o mundo nos oferece. Então o convite nesse tempo é: vamos convertir, vamos voltar, vamos agregar valores, vamos ser a igreja que vai verdadeiramente colocar Cristo como a conexão eterna daquilo que é terreno e aquilo que é celestial, irmãos. Escancare seu coração e sinta o peso da responsabilidade que é viver diante da presença do nosso Senhor. Amém? Vamos ler o texto que nos foi proposto. Aleluia. Efésios capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 23. Hoje nós caminharemos por alguns textos para que a gente possa ter a compreensão daquilo que Paulo estava compartilhando com os irmãos ali em Éfeso. A igreja do Senhor estava sendo estabelecida naquele lugar. Efésios capítulo 1 diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para ele e para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da recompensa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço a Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da herança dos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele a quem enche em todas, tudo em
escritos de Paulo, Paulo já preso em Roma, a uma igreja que estava situada em uma cidade perversa, tomada pelo pecado, pela idolatria. É como se chegássemos na cidade de Éfeso e fosse carnaval todo dia, irmãos. Escorria pelos quatro cantos daquele lugar o pecado, a lascívia, os desejos carnais. Tudo que gerava em torno daquela cidade apontava para a satisfação dos prazeres. Porque a cidade de Éfeso é uma cidade conhecida tanto pela rota comercial, era uma cidade próspera, muito próspera. Só perdia mesmo para Roma, do Império Romano. Tão grande era o poder que havia ali em Éfeso, a grandiosidade da sua estrutura do comércio. Mas o que mais impressionava nos tempos ali, quando Paulo estava fortalecendo a igreja, era o templo que foi levantado para a deusa Diana, a antiga Artemis. E essa deusa era a referência maior, porque ela era a deusa que se adorava a ela pela fertilidade. E nós entendemos que todos que chegavam ali procuravam de alguma forma receber essas virtudes de um suposto Deus, mas satisfazendo os seus desejos carnais. O templo era totalmente voltado para aquilo que satisfazia os seus desejos sexuais, a banalização total da sociedade. E muitos vinham para aquele lugar, porque pasmem-se, irmãos, a grandiosidade do templo de Diana era uma das 7 maravilhas, de tão grande e de tão conhecido de sua época. É interessante que não é qualquer instrução aquilo que Paulo declara para fortalecer aqueles irmãos que ficaram ali, é porque eles estavam verdadeiramente envoltos em uma situação desesperadora. Mas ao mesmo tempo Paulo está dizendo, quando ele vai declarar no começo da carta: eu, Paulo apóstolo, porque havia muitos que queriam deturpar aquilo que Deus estava fazendo na vida do apóstolo, tirando sua autoridade, muitos religiosos, muitos que se filtravam muitas vezes ali junto com o povo de Deus para tirar a autoridade daquele homem que estava lutando, estava batalhando, estava ali mesmo em cadeias, orando por aqueles irmãos para que o Senhor os fortalecesse, porque havia no coração de Paulo o desejo de que a igreja caminhasse, fosse fortalecida e pudesse prosperar e prevalecer naquela situação pela qual eles estavam vivendo. É interessante que eles estavam num contexto totalmente perturbador, porque onde quer que eles fossem, onde quer que eles olhassem, eles só viam isso: a deturpação dos valores, a adoração aos falsos deuses. Eu não sei se você já passou por situações assim, o quanto é difícil se manter como cristão, vendo que muitas vezes a influência do mundo tenta muitas vezes nos sufocar e roubar aquilo que há no nosso coração. Era assim que a igreja de Éfeso vivia. Estavam ali dia após dia lutando contra essas questões que tentavam sucumbir a igreja. Mas Paulo vai declarar: ei, eu escrevo aos santos, eu escrevo aos separados, eu escrevo àqueles que o Senhor chamou para que sejam para o louvor de sua glória. Eu escrevo para aqueles que, mesmo estando em meio a um mundo contaminado, em uma região tomada pelo pecado, pela religião, uma região idólatra, eu escrevo aos santos, aqueles pelo qual o Senhor salvou e são referências em um mundo decaído, em um lugar onde só há destruição e perversão. O culto é esse. Vamos cultuar aqui como nós cristãos hoje, vamos louvar ao Senhor. No templo da igreja em Éfeso era a liberdade carnal, o tipo de culto que eles prestavam à deusa Diana. E isso era terrível, porque pelos aspectos culturais, eu não sei aqui quantos assistiram a série daquele homem que trabalhava fazendo cirurgias espirituais, o Jugo de Deus. Eu não sei, alguém já assistiu essa série ou ouviu falar desse homem que muitas pessoas iam lá no sítio e eram curadas, ele fazia orações, fazia cirurgias. É da época daquele negócio do
Dr. Fritz, tinha umas coisas espirituais, né? E muitas pessoas iam naquele lugar e investiam o seu dinheiro e estavam ali buscando ele. E a igreja, aquele povo, aquela cidade se mantinha, porque aquele rito espiritual e religioso estava naquela cidade. Pasmem, irmãos, quando o apóstolo Paulo chegou para ministrar a palavra de Deus, porque ainda havia alguns discípulos de João Batista, as pessoas começaram a ficar incomodadas com Paulo, porque quando ele começou a pregar a salvação de Cristo, a revelação, veio derramar através da palavra o Espírito Santo para aqueles que ali estavam, as pessoas daquela cidade começaram a se incomodar. Sabe por quê? Porque tudo girava em torno daquele tempo. O comércio, aquilo que se vendia, era como esse João de Deus. Tinha gente que vendia hospedagem, tinha gente que vendia água, que vendia refeição, tinha gente que alugava pousada. Era como se aquele centro, na época da deusa Diana em Éfeso, fosse algo que gerasse lucro para aquelas pessoas. E era muito forte aquilo que estava ali arraigado naquela cidade. Mas Paulo, revestido pelo poder de Deus, com ousadia que Deus tem capacitado ele, tinha capacitado ele começou a declarar: irmãos, vamos permanecer firmes, porque vocês foram criados, Deus os chamou para a glória dele. Uma vez eu estava no congresso e eu falei assim: ó, vocês sabem para que serve um para-raio? Quem que sabe para que serve a utilização do para-raio? Para fazer o quê? Para atrair o... Vamos lá, gente, para atrair os raios. E se eu disser para você que você é para a glória? Quem aqui quer ser para a glória? Paulo estava fortalecendo aqueles irmãos: vocês são para a glória de Deus, fiquem firmes. Mas eu quero ler alguns textos para nós contextualizarmos aquilo que Paulo estava instruindo. Eu gostaria que nós caminhássemos um pouco através da palavra do nosso Senhor, amém? Vamos abrir em Atos, capítulo 19. Vamos pegar do capítulo 18. Paulo estava ali quando a sua terceira viagem missionária, por cerca de 52 anos ali depois de Cristo. Na terceira viagem missionária, Deus o levou à cidade de Éfeso, com o propósito de alcançar alguns irmãos que ali estavam. Muitos que ainda não conheciam nem o batismo com o Espírito Santo, irmãos. Eles só conheciam o batismo do arrependimento de João Batista. E foi um rebuliço grande quando esse homem chegou naquela cidade, porque era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de Deus. E eu declaro sobre a sua vida: Deus vai te levantar para você ser alguém cheio do Espírito Santo, para que onde vocês estejam, pessoas também sejam cheias do Espírito Santo. Vocês constrangam, mudem situações, revertam quadros, porque onde nós chegarmos, o Senhor nos incumbiu essa responsabilidade, porque nós somos embaixadores, e onde nós estivermos, estará a representação do Cristo vivo. Aleluia, aleluia. Efésios, Atos capítulo 18, a partir do versículo 24. Nesse meio tempo chegou Éfeso, um judeu natural da Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso das Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente nas sinagogas. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que recebessem bem. Tendo chegado Apolo, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande
E aconteceu que enquanto Apolo estava ali em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, encontrando ali alguns discípulos, perguntou: vocês receberam o Espírito quando creram? E ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo os ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? E eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no Senhor Jesus. E quando Paulo lhes pôs a mão, o Espírito Santo veio sobre eles, e todos falaram em línguas, como profetizaram. E eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo, persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostraram teimosos e descrentes, falaram mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto os judeus como os gregos. Vamos aí dar um pulo para o versículo 23. Por esse tempo, houve grande tumulto em Éfeso, por causa do caminho. Interessante que o caminho está em letra maiúscula, né? Nós sabemos muito bem. Estava um ribuliço, irmãos. Prestem atenção. Eles estavam em um contexto que não era nada fácil eles estarem. Quem dominava aquela cidade era a religiosidade, a prostituição, os desejos carnais. Mas quando alguém levantado por Deus chegou naquele lugar, irmãos, eu não sei se você está entendendo. Quando homens e mulheres se posicionam e estão no centro da vontade do Senhor, um rebuliço santo vai acontecer. Eu declaro sobre a sua vida: todos serão participantes disso. Rapaz, e o caminho estava meio que gerando um tumulto. Versículo 24: Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro nos seus artifícios, convocando-os juntamente com os outros do mesmo ofício, disse: o que eu acabei de falar, né? Rapaz, vamos dar um jeito nesse homem, porque ele vai tirar o nosso lucro e a gente precisa que essa casa, esse templo que satisfaz os desejos carnais esteja em atividade. Porque o que estava acontecendo? Muita gente estava se convertendo, irmãos, estava quebrando o templo de Diana, estava acabando com aquela religiosidade, estava tirando a autoridade daquela falsa deusa, por conta da pregação da palavra do Senhor, a representação e a revelação do Cristo vivo. E aqueles homens ficaram preocupados: rapaz, vamos ter que dar um jeito, vamos fazer um concílio, porque o negócio está ficando complicado para o nosso lado, as portas vão fechar, muita gente vai ficar desempregada, porque nós dependemos da alimentação do pecado dos outros. Nós dependemos da decadência de um povo que vive escravizados na mão do mundo e dos seus desejos carnais. É forte, irmãos. Por isso vamos convergir para segurar a onda, para que nos dias difíceis a gente esteja lá, ó. Pode vir. Estamos juntos, fundamentados em Cristo. Vamos lá. E convocando, o versículo seguinte, convocando juntamente com os outros o mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem dos nossos ofícios. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da
27, 28. Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar. Presta atenção, olha o que o texto vai dizer, eu vou conjecturar. Os caras perceberam que a deusa estava meio. O negócio estava bravo para ela já. Paulo, não a glória de um homem, mas alguém que representava o reino. Olha como isso é forte, irmãos. Alguém que representava o reino inteiro. A pessoa de Cristo. A grande deusa. Já estava meio maracujá. Estava tipo os deuses lá, pagãos de Elias. Quando Elias, o Deus de Elias não, os deuses dos profetas de Baal. Ei, clama mais alto aí, porque teu Deus está com os ouvidos cheios de cera. E não, talvez eles tenham viajado, estavam enfraquecidos, estavam imunes, inoperantes, porque aquele que é Senhor de todas as coisas começou a estabelecer o seu reino eterno. Começou a revelar o propósito eterno naquela cidade de Éfeso. E não há ninguém, não há nada que possa impedir o trabalhar e o poder de Deus quando as coisas começam a ser estabelecidas. Aí os homens se atribularam, irmãos. Bora juntar o coral aí. Cadê os homens que têm a voz mais grave? E vamos começar a gritar: grande é a deusa Diana. Porque ela mesma, irmãos, só Deus sabe onde é que ela está. Por isso nós servimos um Deus que nos carrega no colo e não nós carregamos. Eles estavam lá, hein? Grande é a deusa dos Efésios. A confusão se espalhou pela cidade. Todos juntos foram correndo para o teatro. Ei, esse teatro aqui, irmãos, tinha capacidade para mais de 30.000 pessoas. Está pensando que a cidade de Éfeso era brincadeira? Ela só perdia para Roma. Era uma cidade extremamente conhecida, próspera. Tinha construções grandiosas. Correram por esse anfiteatro com acústica magnífica para o seu tempo. E lá eles começaram a fazer burburinho. Presta atenção aqui. Correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios, Gaio, Aristarcos, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província que eram amigos de Paulo mandaram um recado, pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a Assembleia tinha virado uma confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Ei, irmãos, já vê aquele tipo de gente que é só do contra, e está todo mundo dizendo assim: nós não aceitamos esse tipo de coisa, vamos fazer barulho. Aí a multidão vai porque está todo mundo junto. Era esse tipo de gente, irmãos, que aqueles irmãos da igreja de Éfeso estavam enfrentando. Tinha gente que estava ali com massa de manobra. A gente não quer, está tudo errado. Sabe o que estava falando? Mas estavam fazendo números contra aquilo que Deus estava levantando naquele momento. Versículo 32. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outras, porque a Assembleia tinha virado uma confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivos ficam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão, e os judeus o puseram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, se recolheram, reconheceram que ele era judeu, todos a uma só voz gritaram durante quase 2 horas. Às vezes está com 40 minutos a gente louvando, tem gente que já está com as pernas bambas, cansado. Às vezes está preocupado que o horário do culto vai terminar. Mas eles aqui estavam: Deus advena, vai a grande Deus advena, 2 horas. Deus.
lições. Grande é a deusa Diana dos Efésios, está sendo não, está pior que um pinto com bolo. A escravidão na cidade, o escrivão da cidade tendo apaziguado, o povo disse: senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu do céu. Nada tipo coincidência com a Cidinha, né? Aparecida, né? Aquela que veio do mar, não sei da onde, a imagem da Senhora dos Céus. Irmãos, abra os seus olhos para as coisas espirituais. Abra o teu olho para aquilo que acontece. Muitas vezes nós não fazemos nem caso, porque é o tempo da vida do Senhor. A palavra do Senhor é lançada com um propósito, ela nunca, jamais será em vão. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Grande é a deusa Diana. Ora, não podendo isso ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque esses homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemaram contra o nosso Deus. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saiba que existem os tribunais e os procônsulos que se acusam uns aos outros ali. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular, porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possa alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Tentaram de todas as formas, irmãos, barrar, tentaram de todas as formas intimidar, tentaram de todas as formas fazer com que aquela religiosidade, aquela idolatria, aquela impregnação de pecado que contaminava aquela cidade fosse para frente. Mas não há nada, nem naquele tempo, nem nos nossos dias, que possa impedir o agir de Deus quando homens e mulheres se posicionam. Vamos viver a virtude daquilo que Deus nos chamou. Cada um de vocês, cada um de nós, abracemos o chamado. Pode estar tudo quebrando para o nosso lado, irmãos. Está comendo pão que o diabo amassou. Mas fique firme, porque o seu testemunho vai redundar para a glória de Deus. Foi assim que os mártires entregaram suas vidas, porque quanto mais se matava crente, quanto mais se testificava do poder de Cristo, mais a igreja crescia. Uma vez perguntaram para um historiador como era possível provar que Cristo era um homem verdadeiro que pisou na terra, provar a sua existência. Ele disse: como é que eu não vou provar a existência de alguém que ainda nos nossos dias existem pessoas que dão as suas vidas em prol de um propósito, irmãos? Como não provar a existência de um homem que, se ainda há pessoas que entregam sua vida até a morte por conta dele? Por isso eu falei no começo, a palavra tem um peso quando nós começamos a entender o contexto pelo qual ela foi lançada. Versículo 17. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo disse: vocês sabem como me conduzir entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor, com toda a humildade, com lágrimas e com
provações que me sobrevieram, pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos a respeito para com Deus e a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês que estão aí em Éfeso, cujo meio passei pregando o Rei, não mais verão meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Escuta só aí agora as instruções: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho o qual o Espírito Santo colocou como bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Olha só, irmãos, isso Paulo não tinha nem escrito a carta aos Efésios, mas ele já sabia que grandes coisas sobreviriam sobre aqueles que ali estavam. Eu creio numa geração cheia de Deus, que vai ter sensibilidade suficiente para antecipar os dias que precedem. Homens e mulheres cheios de Deus, que vão olhar e vão instruir a igreja, porque o que nós temos precisado não são de pessoas covardes, são de pessoas cheias do Espírito Santo, que vão começar a instruir aqueles que estão passando por lutas, aqueles que estão do nosso lado. Ei, irmão, vamos ficar firme, lute contra o pecado, vamos convergir, vamos ficar firme, vamos centralizar o Cristo vivo, porque é uma igreja que está estabelecida em um lugar onde só há pecado, destruição, um sentimento de que todo mundo vai viver as suas regalias. Vamos permanecer firmes, porque há muito para se fazer ainda. Era esse o apóstolo que estava declarando ali antes mesmo de escrever a carta, que começa declarando aos santos que ali estavam buscando viver uma vida separada para Deus no meio de uma cidade corrompida pelo pecado. Ele sabia, irmãos, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Escuta aí, 29, versículo 30. E que até mesmo entre vocês se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrancar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrem-se que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de já debochar com lágrimas cada um de vocês. Tipo assim, ó, presta atenção no que os homens e as mulheres de Deus estão falando, irmãos. Porque no dia da adversidade você não vai passar de bobinho. Não, eu não ouvi. Ninguém me disse isso. Esse é o tempo que Deus vai tocar gerações. E eu falo isso para mim, que muitas vezes quero me acovardar de cumprir o propósito de Deus na minha vida, me escondendo. Porque sabe qual é a grande realidade? A gente não tem ousadia muitas vezes suficiente assim: Senhor, o que tu queres de mim? Porque no fundo a gente sabe o que Ele quer. Ele quer que a gente lute, Ele quer que a gente venha renunciar aos nossos desejos para viver a plenitude. Muitas vezes a gente não quer fazer isso,
complicadíssimos, pessoas infiltradas dentro da própria igreja, e Paulo estava cantando a pedra. Ei, fique esperto, irmãos, porque muitas vezes estão do nosso lado querendo desvirtuar, querendo nos tirar o foco, está pensando que não é, mas é, irmãos, e isso há de se multiplicar quanto mais chegará os dias que precedem a volta do nosso Senhor. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas nos tempos de Paulo já havia uma palavra profética de preparação para a igreja, do futuro que haveria de vir. Tanto que os livros que apontam a escatologia em sua maior força são os escritos de Paulo, que tinham pegada sempre apontando para a volta do nosso Senhor e preparando a igreja para um tempo futuro. Tremendo isso, né, irmãos? O Senhor pode se desejar essa revelação de Deus, mas esse é o tempo. Agora, pois, entrego aos cuidados de Deus e a palavra da graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Atos, nós estamos lendo o livro de... Nem chegou em Efésios. Na carta que ele escreveu, estando preso, mas ele já estava declarando: vocês precisam se apropriar daquilo que Deus tem para vocês. Sabe quando a gente consegue convertir em verdade? Quando nós entendemos que nós somos em Deus. Eu sei que um tempo atrás, nesses meses, vocês foram ministrados sobre paternidade, não foi isso? Não conseguiremos convergir em Deus se a gente não souber que nós somos. Porque nós somos filhos e herdeiros. Salmo 73 vai dizer uma coisa impactante. Preste atenção. Salmo 73 fala sobre a prosperidade dos ímpios e o seu fim. Sabe o que acontecia lá em Éfeso? Rapaz, mano, o pessoal lá na igreja, lá do templo da Diana, rapaz, o pessoal é festeiro, viu? Mas não é que é medonho. A negada é festa, é bebida, é pulando, é cantando, é rindo, é fazendo o que gosta. Rapaz, e nós aqui nessa tribulação, e esse Senhor mandando essa carta dizendo para nós permanecer firme, porque a gente vai ser perseguido. É isso. Sabe o que estava acontecendo? Muitas vezes era um pezinho dele assim, doido para chegar para o tempo da Diana. Ouvi os batucos, as festas, eita Deus! Mas a grande realidade é, irmãos, abram os seus olhos espirituais. Quem deseja convergir à palavra profética desses dias, tem que permanecer firme. Tem que permanecer firme. Tem que permanecer firme. Interessante que o Joel ministrando ele falou Mateus 24. É uma passagem escatológica que aponta para o final dos tempos. Você pensa que o negócio vai ser leve? Você viu Jesus é massa. Preparem-se. Preparem-se. Porque só aqueles que têm essa palavra fortalecida no coração vão suportar os grandes dias. Que a nossa vida vai ser provada como fogo. Vamos seguir o texto. Agora, pois, eu entrego aos cuidados de Deus a palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança entre a todos. Tipo, ele estava dizendo para aqueles irmãos em Éfeso: vocês já têm herança em Deus. Você não precisa olhar para aquilo que está acontecendo, para a prosperidade dos ímpios, para a lascívia, para os 7 pecados capitais. Vocês não precisam estar olhando para isso, porque em Cristo Jesus nós já temos tudo. Por isso nós convergimos, porque Ele é tudo em todos. Tudo em todos. De ninguém cobiçais prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Estava falando aqui de
Sila, que eram fazedores de tenda, e muitas vezes a obra missionária daquilo que Paulo fazia era sustentado pelo seu trabalho. Tirava do bolso, irmãos, para cumprir o propósito de Deus. Ao contrário de Jonas, que tirou do bolso para fugir da presença de Deus, pagou a passagem do barco e foi-se embora. Paulo faz questão de declarar: eu estou aqui, trabalho e invisto naquilo que Deus me chamou. Em tudo, vocês mesmos sabem, 34, vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para que era necessário para mim os que estavam comigo. Em tudo me tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do nosso próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se, orou com todos eles. Então houve um grande pranto entre todos, e abraçaram Paulo e o beijaram, entristecidos especialmente pela palavra que tinha dito, que não mais veriam o seu rosto. E eles o acompanharam até o fim. Aí a gente chega no primeiro capítulo da carta de Efésios e lê o tema da mensagem. Muitas vezes nós não sentimos o peso de alguém que instruiu, de alguém que investiu, de alguém que esteve chorando, clamando, e que se despediu de forma triste, porque sabiam aqueles irmãos que Paulo seria entregue, seria preso e seria morto, mas deixaram um legado para aqueles irmãos que estavam em Éfeso. Mesmo em grandes lutas e tribulações, Paulo fez questão de estar preso. Ei, irmão, que se preocupar com a vida de ninguém, que não está vendo que minha vida está difícil. Eu vou me preocupar porque eu estou sofrendo aqui. Paulo foi totalmente na contramão daquilo que ele deveria achar de si mesmo. E esse é o grande propósito do Evangelho: é que mesmo em meio à dificuldade, sempre vai haver um propósito maior. E o propósito maior é edificar uma igreja, fortalecer os irmãos, estar firmes em meio a situações mais difíceis das nossas vidas. E quando nós estamos aqui louvando, irmãos, a bênção, porque Deus está te fortalecendo. Mas quando você coloca seu pezinho lá fora, que vai vir as coisas que vão tentar te atrair, te roubar a presença, te fazer pensar: meu Deus, acabou o acampamento, agora toda misericórdia, vai vir os problemas, as dívidas, as coisas, as tentações, aquilo que muitas vezes nós procuramos nos lugares que ninguém sabe que a gente procura. Preste atenção nisso. Só entenderão e só viverão a plenitude de uma vida com Deus aqueles que verdadeiramente ouvirem as instruções de que nós devemos permanecer firmes, que somos herdeiros, assim como está escrito no capítulo 1 de Efésios, para que nós sejamos para a glória de Deus, para que a nossa vida redunde em louvores ao Senhor. E uma das marcas das pessoas que convergem é a unidade, é a comunhão. Eu venho falando isso em algumas ministrações. O mundo só reconhece o Cristo vivo através da unidade do seu corpo. Porque enquanto estivermos divididos, o mundo não reconhecerá o Cristo vivo em nós. Olha como isso é forte. Enquanto não houver unidade, enquanto não houver a capacidade de estarmos juntos, vivendo como igreja, a manifestação do Cristo vivo não virá, porque o corpo não está completo. Nós temos que convergir. E Deus me falou algo muito forte. Mais uma coisa, e eu quero compartilhar com vocês. A gente está caminhando para o final dessa meditação, amém? Abra comigo aí Apocalipse.
Diz assim, a partir do versículo 1. A igreja, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita os 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras que você realiza, tanto seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que declararam apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Era bem facinho, né, a vida dos irmãos em Éfeso, bem facinha de viver, coisa simples. Os apóstolos que estavam ali infiltrados, eles identificaram, são mentirosos. Você tem perseverança e suporta as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Sabe por quê? Porque eles estão dirigindo. Eles receberam a palavra de instrução em meio a um momento caótico. Ei, Jesus, eu estou contigo. Nem com treino, perseveraram. O próprio Cristo falando para eles: ei, aí ó, para vocês, ó, meninos bons, mas vamos seguir no texto também. Vocês têm perseverado e suportado as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: preste atenção, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas você tem em seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Ei, irmão, sabe o que eram nicolaítas? É aquela galera que falava assim, ó: rapaz, vamos viver a nossa vida, irmãos. Negócio de viver o que Jesus, a santidade ao Senhor. Não. Faz aquilo que está no teu coração, cara. Vai seguir as tuas vontades. Ei, quem foi que já viu acreditado assim, ó: se tu não pode com o teu inimigo, judiciário. Isso aqui é pesado, porque eles não tiveram como barrar a igreja, mas se filtraram nela. Ei, irmãozinho, que viveu a vida para Jesus, está muito besta, rapaz. O pessoal diz que está vivendo uma vida de santidade. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe do nosso coração. Deus conhece. Vamos fazer aquilo que besteira, irmão. Sabe uma coisa que quando eu era adolescente, eu fui perguntar à pastora Elda. Acho que eu tinha 16, 17 anos, ainda tinha cabelo e comprido, irmãos. E ela falando sobre santidade. Eu cheguei para ela e perguntei: pastora Elda, a gente tem que ser santo como Deus é santo? Eu não entendo essa parada aí não. É muito complicado. E ela falou para mim: Jorge, nós temos que ser santos, partindo do princípio de buscar uma vida separada para Deus. Ainda que a gente vive em um sistema corrompido, são aqueles que são separados para Deus. Você pensa que os utensílios da casa do Senhor, quando nós vemos Levítico, o garfo era um garfo, a faca era uma faca, era a mesma que o ímpio usava, a taça era uma taça. Mas sabe o que fazia diferença? Eles eram separados para um tipo de uso específico. Vocês são santos porque foram separados para algo específico. As coisas podem estar ruins no seu lado. Sede santos como o Senhor é santo. E eu tenho visto que você tem suportado esses nicolaítas. Vocês são 10. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no meu paraíso. Sabe o que a questão aqui é forte, irmãos?
aqueles que não convergem, aqueles que não estão dispostos a centralizar Cristo na sua vida, independente daquilo que você tem vivido, mas lutando, fatalmente vai chegar no final da sua trajetória e vai se esquecer daquilo que Deus fez no começo da sua caminhada. Porque somente aqueles que se perderam e esqueceram do primeiro amor foi aqueles que também tomaram a decisão de não convergir, não lutar e não perseverar. Chegaram no meio do caminho e no fim da caminhada, e o Salomão sábio bem escreveu que mais importante do que o começo das coisas é o seu fim. Eu quero te dizer, Deus está chamando e convocando a geração para permanecer firme, convergindo, vivendo, suportando, sendo alguém que vai glorificar o nome do Senhor em unidade. É o Senhor o cabeça da igreja, mas precisa que essa igreja esteja com as suas engrenagens acopladas, trabalhando em função de um reino eterno. Porque eu quero te falar algo de Deus. Porque quem não convergir ao centro da vontade de Deus vai estar transformando a casa do Senhor no templo de Jeová.